Queridos irmãos, amigos, é um prazer grande estar com vocês nesta ocasião. Obrigado pelo convite e pelo tema que também me coube junto com o Serginho, falar sobre eclesiologia. O tema é Nós os Batistas e o subtema, como vai a nossa eclesiologia. Falar sobre eclesiologia para mim é um prazer. Com toda sinceridade, é uma alegria falar sobre a nossa eclesiologia batista, porque ela é o coração das nossas igrejas. E não existe a igreja batista, existe a igrejas locais de doutrina batista e composta de pessoas biblicamente batizadas e autônomas, igrejas autônomas, porém cooperante entre elas. Também afirmo que a CBB, por exemplo, ela não está acima das igrejas, ela está abaixo para servi-las e ajudá-las na cooperação mútua. Há uma marca profunda nossa como batistas, é que as igrejas locais geralmente escolhem seus oficiais, e isto é extremamente bíblico, ou neotestamentário, e os nossos dois grandes oficiais, os pastores e os diáconos. Domingo passado, comemoramos o dia do pastor e agradecemos a Deus pela vida dos nossos pastores, mas eu fiz questão de chamar os diáconos da nossa igreja para que eles se colocassem ali à frente e orassem por nós pastores. E ali eu pude reafirmar que a Igreja Batista, ela tem os seus dois grandes oficiais, pastores e diáconos, e isso para mim é um grande privilégio. A igreja local, ela decide quem se filia e quem pode ser excluído. Os batistas entendem que cada cristão, por ser templo do Espírito Santo, pode e deve ser ouvido. Portanto, em uma assembleia administrativa, cada membro tem um voto, inclusive o pastor. Então, não é o pastor quem decide, nem os membros decidem individualmente, mas num governo congregacional. Resumindo, a eclesiologia batista é focada na igreja local. Ali é onde acontecem as coisas. A comunidade de fé local é que conhece os seus desafios e a sua realidade, não um governo centralizador. Se um grupo de igrejas ou uma igreja local perde esses princípios, ali morreu a igreja batista. Ali deixa de ser batista. Não existirá a igreja batista. Então a eclesiologia, como área da teologia cristã, ela estuda sobre a história, estuda as mudanças, as crises, o impacto na sociedade antiga e atual, as doutrinas, o propósito, entre muitos outros aspectos da igreja. Então refletir, portanto, a respeito da eclesiologia é extremamente importante para todos que buscam aprofundar os seus conhecimentos. É muito importante para a formação de pastores, é muito importante para a formação de líderes que decidam ou que vivem lidando com a questão eclesiástica. O nosso subtema é como vai a eclesiologia batista. Mas antes eu quero tecer alguns comentários e trilhar entre dois polos. O polo da doutrina e dos princípios e o polo da prática. E aí eu quero citar o início de todas as coisas, a origem nossa, pelo menos aqui creio, como batista, que começamos de maneira extraordinária, e este nome designado batista se caracterizava pela sua fidelidade às Escrituras, e por isso só recebia em suas comunidades como membros atuantes pessoas convertidas pelo Espírito Santo. Somente essas pessoas eram por eles batizados, pelos batistas originários, e não conheciam como válido o batismo administrado para as crianças. Então, o batismo infantil não era praticado porque criam que eles não podiam ter consciência de perdão, não experimentavam a regeneração, não poderiam ter fé e nem salvação. Para adotar essas posições, estávamos bem fundamentados nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. A mesma fundamentação tinha todas as outras doutrinas hoje conhecidas
através da nossa declaração doutrinária. A designação batista, que muitos supõem ser uma simplificada, ou uma forma simplificada de Anabatista, aquele que batiza de novo, surgido no século XVII, mas esses discípulos estavam ligados espiritualmente a todos os que, através dos séculos, procuraram permanecer fiéis aos ensinamentos das Escrituras, repudiando, mesmo colocando em risco a própria vida e os acréscimos e corrupções de origem humana. Através dos tempos temos adotado esses princípios e eles nos têm sido muito caros. Primeiro, a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. O conceito de igreja como sendo uma comunidade local democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. A separação entre igreja e Estado. Absoluta liberdade de consciência, a responsabilidade individual diante de Deus e a autenticidade e apostolicidade das nossas igrejas. Então, nosso jeito de ser, disse já o Serginho, é um jeito plural. É um jeito plural. Esse é o nosso jeito de ser. Então, entre nós batistas, é intensa e ativa a cooperação entre nossas igrejas, não havendo nenhum poder que possa constranger a igreja local, a não ser a vontade de Deus manifesta através do seu Espírito Santo, tendo como princípio da cooperação voluntária das igrejas para realizarmos uma obra geral de missões. Por exemplo, fomos pioneiros em missões, para missões no Brasil, entre os evangélicos modernos, de evangelização, de educação teológica, religiosa, secular, de ação social, de beneficência. Para a execução desses fins, organizamos em associações regionais, convenções estaduais, a nossa convenção, também as alianças continentais e Aliança Batista Mundial. Tudo isso para promover, nenhum deles tem ingerência ou autoridade sobre as igrejas locais, devendo suas resoluções serem entendidas como sugestões ou apelos. Posso ouvir um amém? Muito fraco, mas é para dar glória, porque o que a gente tem visto aí, meus irmãos, onde há poderes centralizadores, governos nada democráticos e os escândalos absurdos acontecendo, então termos todos esses grupos associacionais, associações regionais, convenções estaduais, nacionais, uniões continentais filiadas, Aliança Batista Mundial, e não tendo estas nenhuma autoridade ou ingerência sobre as igrejas, devendo apenas dar sugestões ou apelos. Na nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, temos a igreja quanto à sua natureza, e diz respeito que, como comunidade, no sentido lato, é uma comunidade fraterna, de pessoas redimidas por Cristo e tomadas por uma só na família de Deus. A igreja, no sentido local, é a companhia fraterna de crentes batizados e voluntariamente unidos para o culto, desenvolvimento espiritual e serviço. Os seus membros, ser membro de uma igreja local, para tais pessoas é um privilégio santo e um dever sagrado. Ser membro da igreja é um privilégio dado exclusivamente a pessoas regeneradas, voluntariamente aceitam o batismo e se entregam ao discipulado fiel segundo o preceito. As nossas ordenanças, o batismo e a ceia, conquanto simbólicos, eles exigem de nós muita reverência, muita fé, muito comprometimento com Deus. O batismo e a ceia do Senhor são símbolos da redenção, mas sua observância envolve realidades espirituais na experiência cristã. O nosso governo, o governo da igreja local, é a soberania de Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor nosso. A autonomia da igreja tem como fundamento o fato de que Cristo está sempre presente e é a cabeça da congregação do seu povo. A igreja, portanto, não pode sujeitar-se à autoridade de qualquer outra entidade religiosa. Sua autonomia, então, é válida somente quando exercida sob o domínio de Cristo. Com relação ao Estado, então é o nosso princípio. Princípio caro,
Já pagamos muito caro e continuamos hoje vivendo realidades diferentes, a separação entre a igreja e o Estado. Então, os cristãos, eles devem aceitar suas responsabilidades de sustentar o Estado e obedecer ao poder civil, de acordo com os princípios cristãos. O Estado deve à igreja a proteção da lei e a liberdade plena no exercício do seu ministério espiritual. A igreja deve ao Estado o reforço moral e espiritual para a lei e a ordem, bem como para a proclamação clara das verdades que fundamentam a justiça e a paz. Sua relação para com o mundo, nós como crentes devemos, e sabemos disso, orar pelas autoridades constituídas. As autoridades que foram constituídas, elas as foram por Deus, assim como a igreja é constituída pelo mesmo Deus. A autonomia das nossas igrejas. Segundo Israel Belo de Azevedo, nós batistas já nascemos radicalmente autônomos por uma injunção histórica, porque os batistas foram uma revolta contra o sistema religioso dominante. Os que surgiram em 1610 só se organizaram numa associação voluntariamente em 1660. Portanto, a autonomia da igreja local é algo constitutivo dos batistas na sua gênese e que permaneceu como mito fundador. Falando então das igrejas batistas locais filiadas à Convenção Batista Brasileira, a autonomia só é inexistente na questão doutrinária, creio eu. Não há autonomia na questão doutrinária. Porque quando a minha igreja, que tem 56 anos de organização, decidiu filiar-se à Convenção Batista Brasileira, foi-nos apresentado a sua declaração e nós aceitamos. Então não há autonomia em questão doutrinária. Se houver, então deixamos de ser batistas e devemos deixar o meio. Seguimos. Não é esse o propósito, queremos que todos permaneçam unidos debaixo do mesmo guarda-chuva e ainda que tenhamos a nossa pluralidade. Devo ir para o final dizendo o seguinte: para mim, particularmente, o nosso problema não está nem na doutrina, nem nos nossos princípios e nem mesmo na nossa eclesiologia. A nossa eclesiologia é neotestamentária. Então, para mim, o problema, a dificuldade, as questões sérias que a gente vivencia, enfrenta, tem conhecimento, coisas absurdas acontecendo no nosso meio, eu não culpo a nossa eclesiologia. Para mim, ela continua sendo neotestamentária. Então, o problema não está na eclesiologia batista, mas na liderança batista. É quem deveria fazer acontecer a nossa eclesiologia. É quem deveria viver aquilo que a gente fala muitas vezes, que é a autonomia da igreja. A autonomia da igreja nada tem a ver com independência. Pessoas que querem ser independentes, elas tendem a se isolar. E o isolamento não é bom nem para eles, nem para nós. Agora, pessoas que vivem, ou líderes que vivem a autonomia da igreja local, eles não se isolam, porque a autonomia privilegia, a autonomia prioriza a cooperação mútua. Ser autônomo não é ser fraco, ser autônomo não é ser independente. Ser autônomo é gerir-se a si mesmo, é entender quais são as necessidades para a igreja local, quais são os caminhos, qual é o nosso chão. Eu costumo dizer o que o pastor Falso disse há muito tempo atrás: quando a gente chegar numa igreja local, uma igreja com 40 anos, 50 anos, 80 anos, 90 anos, nós pastores temos o dever sagrado de conhecer o chão da igreja, conhecer a história da igreja. É obrigação nossa, porque outros passaram, outros trabalharam, conhecendo a história, conhecendo a doutrina, conhecendo os princípios, vamos praticar aquilo que cremos, a nossa autonomia. Vamos continuar sendo líderes que cooperam uns com os outros. Isso não menospreza, subestima-nos. Isso não nos deixa maiores ou menores, mas deixa-nos mais fortes.
Quero então dizer a vocês alguns desafios à nossa eclesiologia hoje. Primeiro, o desafio da autonomia saudável. Quando a igreja preserva a sua concepção original, sem interferência que a desfigura. Então já dissemos, nenhum desses órgãos que agremiam as nossas igrejas tem poder de ingerência, de decisão. Nem o presidente da Convenção Batista Brasileira decide absolutamente nada em minha igreja local. Ele pode decidir na sua igreja, em que ele for pastor ou membro da igreja. Aí sim, ele pode ter voto, direito de ser votado e votar. Mas nas outras igrejas, absolutamente nada. Então, nesta autonomia saudável da igreja, temos o desafio da saúde dos líderes das igrejas locais. E aí, queridos, a gente sabe que a gente está pisando num terreno extremamente vulnerável. A saúde dos líderes das igrejas locais. Nenhuma igreja é mais saudável do que seus líderes. Nenhuma igreja é mais visionária do que os seus líderes. Aprendi isso muito cedo. Nenhuma liderança vai além do que seu pastor. Nenhum líder vai adiante. E se for, é hora do pastor ir embora. Conquanto nós não temos a única visão. Nós não temos os únicos sonhos diante de Deus. Há outros membros da igreja que também sonham. Há outros membros da igreja que querem coisas boas acontecendo no seio da igreja. Mas os líderes da igreja não podem ter uma visão maior do que a do pastor. Então, o desafio da saúde dos líderes. Então temos líderes com boa formação acadêmica, mas infantis nas suas emoções. Temos então uma questão patológica, com líderes com extrema dificuldade para ouvir, com dificuldade para submeter a autoridade, e líderes que não trabalham para promover o reino de Deus, mas para promoverem a sua autoimagem, em que o número de seguidores é medidor para as suas ações narcisistas. Estamos vivendo momentos assim. Pastores extremamente vaidosos. Boa formação teológica, mas meninos nas suas emoções. São infantis. Não aguentam uma confrontação. Não aceitam uma discordância. Então temos um problema para a eclesiologia das igrejas batistas. A saúde emocional dos nossos líderes. Mas temos uma outra questão desafiadora também, é o desafio da autossuficiência. Uma eclesiologia saudável possui independência para definir seus próprios objetivos e estratégias no cumprimento da missão dada por Cristo, mas depende dos princípios bíblicos e da comunhão com outras igrejas com as quais se identifica com princípios e doutrinas. Isso nada tem a ver com autossuficiência. Eu, pastor Batista, tenho outros colegas que também pensam como eu, que defendem o mesmo corpo doutrinário. Então não há lugar para a autossuficiência. Eu não sou o que sei mais. Eu não sou o que realiza o melhor ministério. Eu sou apenas mais um pastor batista que crê nas Escrituras Sagradas, a fidelidade das Escrituras Sagradas estão as nossas doutrinas, e com elas eu comungo, com elas eu dialogo. Com as outras igrejas, co-irmãs, eu coopero conjuntamente com a minha igreja. E também há outros grupos que não são batistas, que também têm pressupostos bíblicos defendidos por eles, que também dá para a gente dialogar com eles. Dá para a gente ter uma certa caminhada com outros grupos religiosos. Não somos os únicos e nem tampouco sócios de Deus. Desafio do triunfalismo. Aproveita suas peculiaridades e especificidades como igreja num determinado local e numa cultura específica, e ao mesmo tempo consegue manter o respeito e o espírito fraterno com igrejas que se distingam das suas especificidades, porque o corpo de Cristo é mesmo amplo, o corpo de Cristo é plural e o corpo de Cristo é diverso.
Temos também o desafio do autoritarismo. É uma liderança formada por cooperadores na obra do Senhor dentro de suas funções ministeriais e não líderes que se acham sócios de Deus em poder e autoridade, agindo de acordo com seus interesses pessoais por meio de autopromoção narcisista e através de imposições de caprichos vaidosos. Por último, o desafio do unilateralismo. Sabe valorizar opiniões, sugestões e argumentações dos congregados, ainda que não se veja obrigado a aceitá-los por voto da maioria, mas cultiva canais por onde tais opiniões podem ser expressas. Uma eclesiologia saudável, ela privilegia a saúde dos seus líderes. Ela não é autossuficiente, ela não é triunfalista, nem autoritária, e muito menos unilateralista. A consulta que fiz foram dos documentos oficiais dos batistas, nossos princípios, nossa declaração doutrinária e a filosofia da Convenção Batista Brasileira. Portanto, repito, nosso problema não está, ou as nossas dificuldades, nem nos princípios, muito menos nas doutrinas, e nem mesmo, nem tampouco na eclesiologia. Como vai a nossa eclesiologia? Para mim vai bem. O problema, às vezes, é quem a executa. Obrigado.